Como que a gente para de sofrer com as decisões dos outros, com as decisões alheias? Em primeiro lugar, a gente precisa assumir o nosso poder de decisão, né? A gente precisa assumir a responsabilidade pela forma como a gente está escolhendo ver cada situação a cada instante, a cada momento. Então, nada do que eu experimento tem a ver com o que a pessoa está fazendo. Nada do que eu experimento tem a ver com o que a pessoa está falando para mim. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar para parar de sofrer com as decisões alheias é que as decisões alheias elas vão continuar sendo decisões aparentemente alheias, e a única coisa que eu posso fazer com isso é a forma como eu decido olhar para isso. Então, eu decido aqui, a partir do meu sistema de pensamento, olhar para a minha interpretação e escolher transcender ela, escolher não me identificar com ela, porque o que a gente quer o tempo todo aqui é que as coisas saiam tudo perfeitamente conforme eu espero que elas sejam. Eu quero que elas realmente aconteçam conforme a minha vontade individual. E aqui no mundo isso é totalmente impossível. Isso não vai acontecer de jeito, maneira, nunca isso vai acontecer. Então, se eu ficar esperando aqui, ó, a decisão do outro ser diferente para que eu sinta de alguma forma que eu tô em paz por causa disso, a paz nunca vai acontecer, né? Esse estado de mutabilidade, né? Esse estado aqui que não oscila, algo que fica aqui o tempo todo nessa lembrança de que a existência ela é perfeita, ela é intacta, ela não vai acontecer, porque eu tô o tempo todo numa espera, eu tô o tempo todo numa expectativa de que as pessoas façam aquilo que é melhor para mim. E aí muitas vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa ela não tem consideração comigo, ela não me considera, ela não... E isso não tá acontecendo de jeito nenhum, ninguém tá considerando ninguém. Enquanto há essa identificação com uma ideia de ser um corpo, de ser uma pessoa individual, a partir disso, o tempo todo eu tô atuando para defender o meu sistema de crenças, as minhas vontades, os meus quereres. Eu quero tudo para mim. Eu não tô nunca pensando no outro, né? A gente tem essa ilusão e essa fantasia de que alguém tá pensando em alguém. Ninguém tá pensando em ninguém. Eu tô sempre pensando no meu bem-estar, no meu benefício, mesmo que muitas vezes pareça que a gente tá ali querendo o bem do outro, mas se a gente for bem honesto, olhar bem a fundo, eu tô querendo uma coisa pra mim, não tem nada a ver com o outro. O outro, ele é só um reflexo daquilo que chega nele ali, mas eu tô querendo experimentar alguma coisa aqui através daquela outra imagem ali. Então, a gente precisa sair dessa fantasia e desse lugar de espera, de expectativa, né? Então, como é que a gente pode parar de sofrer com as decisões dos outros? Lembrando que a única forma que eu posso atuar para me manter nesse estado de paz é lembrando que eu tenho que lidar com isso, com o que tiver que lidar aqui, com o que surgir na minha frente, a partir de um lugar de que eu posso decidir fazer alguma coisa com isso a partir da paz, a partir do que eu sou, né? Imagina Deus, como Deus olharia para isso, né? Como a criação de Deus, aquilo que é imutável, aquilo que é perfeito, olharia para essa situação. Como faria aqui, ó? Deus ficaria culpando a outra pessoa, dizendo, não queria que fosse assim. Deus gostaria que algo fosse diferente. Trazendo aqui uma coisa simbólica, obviamente, porque Deus nem conhece a ilusão, né? Deus nem sabe aquilo que é, simplesmente é, e não sabe que há uma aparência de um efeito, de uma ideia de separação. Isso não tem como ser. Isso é só uma coisa que a gente fica aqui por ficar mantendo aqui, ó, essa ideia de que tem eu e tem o outro lá fora, tem alguma coisa que é causada aqui, ainda há essa aparência aqui desse efeito. Então, um exemplo de como que eu lidei hoje com uma situação dessas, né, de como que eu olhei para
para essa questão, assim, de quando o outro toma uma decisão e aí tu precisa olhar para isso. Eu tava hoje fazendo um almoço, né, e aí eu fui fazer umas batatas, assim, peguei umas batatas e eu ia fazer ela na air fryer, né? Antes disso, eu botei no forno ali, esquentei uns minutos no micro-ondas para botar elas na air fryer. E aí, quando eu fui abrir a air fryer, ela tava cheia de água com resto de comida, assim. Às vezes a gente faz carne, coisa assim, sabe? Bota ali pra assar. E aí, aquela carne que fica ali, só o resto, fica grudado no fundo ali. E aí, aquilo fica ruim de tirar na hora, muitas vezes, porque tu tem que raspar aquilo ali, né? Às vezes estraga o fundo da air fryer ali. E aí a gente deixa, às vezes, um pouco, assim, um período. Eu deixo, né? Isso é uma coisa que eu faço. Eu pego e deixo em cima da pia ali, justamente para eu não esquecer que aquilo tem que ser, que eu tenho que lidar com aquilo ali, eu tenho que limpar aquilo, né? E aí eu deixo ali em cima, mas isso é o que eu faço, né? O que o meu esposo fez nesse caso foi uma coisa diferente. Ele pegou, fez isso, porque foi ele que fez, e ele deixou dentro da air fryer. E aí, quando, né, ele esqueceu, ele se distraiu ali, não viu que tinha deixado aquilo ali, e aí eu que fui usar a air fryer, né, eu tive que lidar com uma decisão que ele tomou. Então, quando eu abri a air fryer, veio aquele cheiro horrível, né, aquela catinga de, sei lá se é peixe, se era carne, não sei, mas veio aquele cheiro horroroso, assim. E aí, o que vem ali na hora, né? A primeira resposta, na maioria das vezes, é eu queria que isso não fosse assim. Tipo, eu não queria realmente que aquilo que tivesse assim. Eu queria abrir a air fryer e queria que ela tivesse limpinha. Eu queria usar ela na hora que eu peguei ali. Era o que eu queria fazer. Eu queria já pegar, já usar, já organizar. Só que o que a gente faz com essa primeira resposta, né? Veio ali, eu não queria que isso fosse assim. Mas o que adianta eu ficar numa conversação mental de que ele não deveria ter feito isso, porque que ele, sei lá, que ele só pensa nele, que ele é, sei lá, começa a xingar a pessoa, né? Começa a dizer que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é uma relaxada, sei lá, começa, né? Qual é a diferença de eu lidar com uma situação simplesmente lembrando em primeiro lugar, né? Porque é para isso que é o foco, assim, ó. Quando vem ali, eu queria que fosse diferente, automaticamente eu já tô me vendo individual aqui, tem eu e tem o outro lá, então não há Deus aqui, há isso aqui acontecendo. Então, naquele momento, é uma seta. Ó, eu queria que fosse diferente. Quem queria que fosse diferente? Se não uma crença, né? Então, eu trago aqui, ó. Então, a existência, ela não tá querendo que nada seja diferente, ela simplesmente é. Então, esse que tá querendo que algo seja diferente é o que não tá aqui, é o que não é. E aí, toda aquela falação mental ali, ela cessa, né? Tanto cessa quanto as expressões corporais. Na maioria das vezes, cessa, assim, raiva, coisa. Às vezes, pode ser que algum efeito continue ali, né? Temporariamente, dependendo da situação. Mas, na grande maioria das vezes, aquilo some porque tu não continua enfatizando que aquilo ali, tu queria que aquilo fosse diferente. Simplesmente aceita a cena como ela é. Porque tu não tá aceitando a cena em si. Tu tá aceitando que além daquela cena é a existência que tá aqui. E não a cena em si. Aqui a gente tem que fazer o que tem que fazer, que foi o que eu fiz, né? Ó, o que eu tenho que fazer aqui com isso que tá na minha frente? Vai adiantar eu ficar reclamando? Não vai adiantar. Então, eu peguei, tirei aquilo, despejei aquilo, né? Tirei aquela água, coloquei um detergente ali, esquentei uma água, botei uma água quente, fervendo ali, lavei e depois, pronto, né? O que eu vou fazer? Aí vem essa questão de como que a gente faz com o outro, né? Com a decisão do outro. Eu vou sim falar e me comunicar aqui, né? Dizer para as pessoas assim, olha, isso aconteceu assim, né? A gente compreende que o outro tomou decisões dentro de um sistema de crenças ali que ele está querendo manter, né? Por buscar um alívio, né? A gente está o tempo todo aqui buscando alívio para não olhar para essa interpretação de estar separado de Deus. Então, a gente quer vantagem, quer aqui, ó, deixa eu pensar o que eu vou me livrar aqui de esforço, de sacrifício. E a gente precisa, não é concordar
com aquilo ali, não é não tomar uma atitude de não trazer para a pessoa que ela precisa escolher de uma outra forma também, dependendo da situação. Mas é não ver o erro ali, não ver como se aquilo fosse uma coisa que não devia estar acontecendo, que ela está errada naquilo ali. Não, é só uma percepção equivocada acontecendo. Então, o que importa é da onde eu vou atuar. Eu vou atuar com raiva, com vingança, com um senso de injustiça, de vítima, vou ficar me vitimizando aqui, ou eu vou só lembrar por todos que Deus é o que está aqui, e aí eu vou dizer para a pessoa, olha, fulano, né, assim, não tem como ser, né, a gente tem que fazer umas mudanças aqui, né, tu precisa observar que dessa forma acontece isso, isso e isso, e a gente podia fazer dessa forma. A forma como a gente vai conversar com as pessoas varia muito, né, de cada situação. Mas eu posso sim, né, me posicionar aqui e trazer para o outro o que é o melhor para todos naquele contexto. E aí é dessa forma que a gente não se coloca, né, em estados de sofrimento, a partir da nossa vontade, né? Sou eu que decido a cada instante o que eu quero fazer com as interpretações das crenças, porque as interpretações elas vão surgir, elas vão estar ali, mas a minha decisão é que muda tudo, né? Muda a percepção de toda a consciência de existência e não só aqui, né? Como se a gente estivesse fazendo coisas, como se Deus estivesse me ajudando a lidar com questões individuais. Não, aqui é Deus, né? O que existe é o que existe. E aqui eu vou fazer o que tiver que ser feito, né? É esse discernimento e essa separação. Por isso que a lição de hoje, que é a lição 275, a gente precisa trazer esse discernimento, porque ela diz assim, ó, a voz de Deus que traz a cura, protege todas as coisas hoje. Então, a voz de Deus que traz a cura, né? Ó, a voz de Deus é a lembrança para essa única consciência de que Deus Deus e a sua criação, Deus e a sua extensão permanecem imutáveis. Então, essa é a lembrança para a consciência. Ó, isso traz a cura nesse instante presente. Ó, nesse instante, Deus está presente. E aí protege todas as coisas hoje. O que protege? Protege a verdade na consciência e não as coisas aqui. Né? Senão eu vou pensar que aqui todas as coisas vão dar certo para mim. Vai estar tudo protegido, tudo saindo perfeito, conforme a vontade das minhas crenças, e aí parece que tem alguma coisa que Deus está fazendo para a Júlia, para mim, e não é isso, né? É a lembrança para a consciência, e aqui a gente precisa fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Eu vou decidir a cada instante, não Deus por mim fazer alguma coisa aqui. Então, essa experiência que a gente precisa se colocar disponível para experienciar realmente, né? Para ser a paz diante de todas as coisas hoje. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau!